Em um tempo distante, em uma terra marcada pela poeira dos desertos e pelas sombras das montanhas, duas figuras destacavam-se na paisagem árida: Jacó e Esaú. Eram irmãos, mas não apenas isso. Eram dois destinos entrelaçados, duas linhas de vida traçadas em um mesmo pergaminho, onde o destino tecia suas intrincadas teias. Jacó, o mais novo, era como um sopro de astúcia em um mundo de feras e caçadores. Seus olhos brilhavam com a luz da inteligência, e sua mente era um labirinto de estratégias e artimanhas. Já Esaú, o primogênito, era a personificação da força bruta, um filho dos ventos e das vastas planícies, onde cavalgava livre como o próprio vento. Desde cedo, uma sombra pairava sobre a relação entre os irmãos. Uma sombra chamada inveja, que se insinuava sorrateiramente entre suas conversas e gestos, como uma serpente à espreita. E foi nesse contexto carregado de tensão que se desenrolou o episódio que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Jacó, movido pela ambição e pela astúcia, concebeu um plano para obter a bênção de seu pai, Isaque, reservada tradicionalmente ao primogênito. Num momento de fraqueza e confusão, Jacó se fez passar por Esaú diante de seu pai, garantindo assim a preciosa bênção que selaria seu destino. Mas o preço dessa artimanha foi alto. Esaú, ao descobrir a traição, viu-se consumido pela fúria e pelo desejo de vingança. Juramentos foram feitos, laços foram rompidos, e Jacó viu-se forçado a fugir, deixando para trás sua família e sua terra natal, rumo a terras desconhecidas. Assim, Jacó partiu em uma jornada de autodescoberta e redenção, enfrentando provações e desafios que testariam sua fé e sua determinação. Mas mesmo nas sombras mais densas, havia uma luz que o guiava, uma promessa de que seu destino ainda não estava selado. E foi somente após anos de exílio e aventuras que Jacó encontrou a paz e a reconciliação, não apenas consigo mesmo, mas também com seu irmão Esaú. Em um emocionante reencontro, as antigas feridas foram cicatrizadas, e os laços de sangue que os uniam foram fortalecidos pela compreensão mútua e pelo perdão. A história de Jacó e Esaú é mais do que um conto de traição e redenção. É uma jornada épica que fala sobre os dilemas morais que enfrentamos, sobre os desafios que nos moldam e sobre a busca constante pela reconciliação e pelo perdão. É uma história que ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que, no fim das contas, somos todos apenas viajantes em busca de nosso próprio destino. Em meio às dunas do tempo, os passos de Jacó ecoam como os murmúrios de uma promessa não cumprida. Sua jornada o levou por caminhos tortuosos e desertos áridos, onde cada pedra era um lembrete das escolhas que o levaram até ali. Mas em seu coração, ardia uma chama de esperança, uma crença inabalável de que o amanhã poderia trazer redenção. Enquanto isso, Esaú, o caçador solitário das terras áridas, também trilhava seu próprio caminho. A raiva queimar-lhe-ia o peito como o sol escaldante do deserto, mas sob a fúria havia uma dor profunda, uma ferida que só o tempo poderia curar. E assim, enquanto os anos passavam, os destinos dos dois irmãos se entrelaçavam como os rios que se encontram no deserto, unindo-se em um único fluxo de vida e experiência. No final, a história de Jacó e Esaú é uma lição sobre os paradoxos da condição humana. É sobre como a luz e a sombra dançam juntas na tapeçaria da existência, criando padrões complexos que desafiam nossa compreensão. É sobre como, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma faísca de esperança a brilhar no horizonte, uma promessa de que o amanhã será melhor do que o hoje. E é sobre como, no final das contas, somos todos apenas passageiros neste grande teatro da vida, lutando para encontrar nosso lugar no mundo e reconciliar os muitos paradoxos que nos definem. Que a história de Jacó e Esaú nos lembre de que, no fim das contas, somos todos apenas seres humanos em busca de amor, significado e redenção. E que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma luz no fim do túnel, uma esperança que nos guia através das trevas e nos leva em direção a um futuro mais luminoso. Nas páginas da história, os nomes de Jacó e Esaú permanecem gravados como testemunhas de uma jornada humana universal. Suas vidas foram uma mistura complexa de triunfos e fracassos, de virtudes e defeitos, refletindo a dualidade inerente à condição humana. Ao olharmos para trás, podemos ver em Jacó a figura do ambicioso, do estrategista astuto que não hesitava em seguir seus próprios interesses, mesmo que isso significasse pisar nos outros.
Mas também podemos ver nele o buscador incansável da verdade, o homem que, apesar de todas as suas falhas, encontrou a redenção através do perdão e da reconciliação. E em Esaú, vemos a figura do homem ferido, do guerreiro solitário que carregava em seu peito as cicatrizes de uma vida marcada pela traição e pela injustiça. Mas também vemos nele a força indomável do espírito humano, a capacidade de perdoar e deixar para trás as mágoas do passado em busca de um futuro melhor. No final das contas, a história de Jacó e Esaú é uma história sobre a jornada da alma humana. É sobre os altos e baixos, os sucessos e fracassos, as alegrias e tristezas que todos enfrentamos ao longo de nossas vidas. É uma história que nos lembra de que, não importa quão longa seja a noite, sempre haverá um novo amanhecer à nossa espera, cheio de promessas e possibilidades. Que possamos todos nos inspirar na jornada de Jacó e Esaú e encontrar em suas histórias lições de coragem, perseverança e, acima de tudo, amor. Pois, no final das contas, é o amor que nos guia, que nos sustenta e que nos mostra o caminho para a verdadeira redenção. O que podemos aprender com esta história? A história de Jacó e Esaú é rica em lições e ensinamentos que podem ser aplicados em nossas próprias vidas. Aqui estão algumas das principais lições que podemos extrair. Honestidade e integridade. A história destaca as consequências do engano e da falta de transparência. Jacó tentou enganar seu pai para obter uma bênção que não lhe pertencia, e isso causou conflitos e sofrimento em sua família. A honestidade e a integridade são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Perdão e reconciliação. Apesar das traições e conflitos entre Jacó e Esaú, a história também mostra o poder do perdão e da reconciliação. No final, os irmãos conseguiram superar suas diferenças e se reconciliar, demonstrando que é possível deixar o passado para trás e construir um futuro de paz e harmonia. Autoconhecimento e autenticidade. Jacó enfrentou desafios e adversidades em sua jornada, mas também encontrou momentos de autoconhecimento e autenticidade. Ele aprendeu a aceitar suas próprias fraquezas e a se tornar uma pessoa melhor. A história nos lembra da importância de sermos verdadeiros conosco mesmos e de buscarmos constantemente o crescimento pessoal. Fé e confiança. Tanto Jacó quanto Esaú passaram por momentos de teste em sua jornada, mas ambos demonstraram fé e confiança em um poder superior. Suas experiências nos lembram da importância de manter a fé, mesmo nos momentos mais difíceis, e de confiar que há um propósito maior por trás de nossas vidas. Valor da família e dos relacionamentos. Apesar das rivalidades e conflitos, a história destaca o valor da família e dos relacionamentos interpessoais. Jacó e Esaú eram irmãos, e no final, eles conseguiram encontrar uma maneira de superar suas diferenças e se reconectar. Isso nos lembra da importância de cultivar laços familiares e de nutrir relacionamentos significativos em nossas vidas. Essas são apenas algumas das lições que podemos aprender com a história de Jacó e Esaú. No cerne da narrativa, há uma riqueza de sabedoria e insights sobre a natureza humana e a jornada da vida.